Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte. Começa agora uma entrevista especial. A cada programa, nós recebemos um especialista para tratar e analisar os assuntos que estão em destaque. Um forte terremoto de magnitude 7,3 ocorreu a 126 quilômetros de profundidade, atingiu a região próxima ao deserto do Atacama, no norte do Chile, perto da fronteira com Bolívia e Argentina. Moradores de São Paulo chegaram a sentir os tremores e publicaram vídeos de plantas e móveis balançando nas redes sociais. Mas como isso ocorreu? Estamos em risco mesmo à distância? Como se proteger? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o professor Jorge Sandi, geofísico do Centro de Sismologia da USP. Oi, professor, seja muito bem-vindo. Oi, Tabata, tudo bem? Vai ser um prazer conversar com o senhor. A primeira pergunta que eu te faço, professor, é por que ocorre um terremoto e o que ele é exatamente? O terremoto é uma liberação instantânea de energia devido às pressões internas da Terra. E, normalmente, você tem estruturas como falhas geológicas, ou coisas que facilitam essa movimentação. A Terra está em pressão o tempo todo, então ela está com pressão o tempo todo. Chega um momento que essa pressão não suporta a fratura ou falhas, e aí o terremoto acontece liberando energia suficiente, menores ou grandes energia com os grandes terremotos. Certo. O tremor registrado no Chile, como eu disse, ele foi de magnitude 7,3. O que isso significa na prática, professor? Olha, é um terremoto de grande energia, né? A gente fazendo uma comparação aí com a liberação de energia, ela equivale mais ou menos, dando uma estimativa para baixo, de 32 bombas de Hiroshima. Então, diferente disso é que esses terremotos que acontecem, eles estão no interior da Terra, então a liberação de energia é toda ali no interior da Terra. Ele foi a 117 quilômetros de profundidade. Agora, como que é medida essa intensidade, professor? Quais fatores que influenciam? A medida é feita pela parte instrumental, ou seja, você tem quanto o solo movimentou, e esse solo se movimenta diferente, né? Quanto mais próximo vai ter uma movimentação maior, quanto mais distância a movimentação diminui. E de acordo com a movimentação desse solo, através dos registros de estações sismográficas, você tem condições de mensurar qual é a magnitude do terremoto. Então, isso é uma escala feita com a questão da instrumentação, e você consegue mensurar essa questão da magnitude, que é uma escala logarítmica, e, portanto, ela difere de energia. Agora, no caso, os profissionais que fazem essa medição, eles utilizam equipamentos? Como que é feito, professor, exatamente, para a gente entender? O que a gente tem é que no mundo existem diversas estações sismográficas. Estação sismográfica é nada mais que um sistema de pêndulo que mede a vibração do solo. E eles são instrumentos que são bem delicados, que precisam estar em locais distantes, não muito ruidoso. E esses instrumentos medem a vibração do solo ou o deslocamento do solo, sendo mais prático. E esse deslocamento do solo é o que você vai fazer referência para dizer com relação à magnitude. Agora, por que esse terremoto no Chile ele foi sentido aqui no Brasil? Não é a primeira vez que a gente tem esse caso de terremoto sentido no Brasil e principalmente no Chile. Essa região, a gente tem terremotos que acontecem em magnitude 7, a própria energia do terremoto é bem considerável, mas a explicação maior, a explicação mais concreta é que, por São Paulo ou outros estados também, que tem uma região chamada bacia, aí a bacia sedimentar, essa bacia sedimentar é como se fosse um grande bloco de argila que, quando a onda passa por esse meio, ele vai amplificar esse valor. Embora a energia já venha se dissipando, quando chega na bacia sedimentar de São Paulo, que é o caso de São Paulo, exemplo mais clássico, ele amplifica, e aí os prédios que já têm a sua oscilação natural, vai ter uma oscilação que vai entrar em ressonância com essa vibração, e amplificando assim o efeito do terremoto. Agora, professor, o Chile ele é um país muito propenso a ter terremotos, né? Nos últimos anos foram vários registros.
Por que esse país ele registra tantos tremores assim? A gente está, o Chile, todo o oeste da América do Sul é um limite de placas. Então, no limite de placas, eu tenho uma placa que é a placa de Nazca, e tem outras placas mais na parte superior, mas a placa de Nazca está colidindo com a placa sul-americana, que é essa placa que o Brasil está. Então, no limite delas, onde você tem maior probabilidade de acontecer grandes terremotos. Então, o maior terremoto do mundo registrado até hoje e detectado foi em Valdívia, magnitude 9,5. Então, todas essas regiões ali no Chile é uma região que tem e já é propícia a ter atividade sísmica. É tanto que o efeito do terremoto na região foi um efeito mínimo. A população já está acostumada com tremores, embora ela seja de grande magnitude, foi um pouco intermediário, a gente chama 117 km é intermediário, e aí a população não teve um efeito tão forte como se fosse um terremoto raso, a 30 quilômetros de profundidade, por exemplo. Professor, a pergunta agora que fica é, o Brasil, ele está livre de terremotos? A gente tem registro desse tipo de fenômeno? A gente nunca pode dizer que o Brasil está livre disso, né? Infelizmente, a gente não pode dizer isso, a gente não tem condições de afirmar isso. O que a gente tem dizendo que terremotos de grandes magnitudes, a probabilidade de acontecer é muito pouco provável. Terremoto de magnitude 6,5, 7 é pouco provável. Mas o Brasil tem sim atividade sísmica, tem tremores de magnitude menores. Por exemplo, mais ou menos por ano, é cerca de 200 eventos de magnitudes acima de 2,5, a gente tem uma ocorrência de atividade sísmica. E aí, algumas cidades propícias a ter essa atividade sísmica. Mas os tremores do Brasil são tremores diferentes do limite de placas. Eles são tremores que têm algumas falhas geológicas que são facilitadas a ter movimentação e, obviamente, a energia liberada é bem menor, a pressão é diferente da pressão que está no limite de placas. Agora, esses tremores que o senhor comentou que ocorrem aqui no Brasil, eles não ameaçam a população? Não há nenhum risco de causar algum dano numa estrutura que chegue a fazer vítimas, por exemplo? Esse terremoto, por exemplo, distante, ele não causa danos, ele causa tontura, a probabilidade de causar um dano é só se as normas, estruturas dos prédios não seguem as normas de engenharia. Então, todas as atividades sísmicas ela vai causar um pouco de pânico, as pessoas, quando perceberem, o evento já aconteceu. Tá? E os eventos brasileiros, sim, tem alguns eventos que causam danos estruturais e tem risco, mas são magnitude acima de 5. E algumas cidades, elas têm essa ocorrência. A gente pode citar o Nordeste, em João Câmara, no Rio Grande do Norte, Pacaju, no Ceará, a gente tem Estrela do Norte, em Goiás, a gente tem aí toda a costa nossa, sudeste aqui, que já teve tremores de magnitude 5. Só que a ocorrência desses tremores são muito raros, acontece, demora bastante, a cada 50 anos ou 100 anos vai ter uma ocorrência de um tremor de magnitude dessa, consideravelmente pode acontecer. Mas esses terremotos mesmo, magnitude 5, não é para causar vítimas fatais. Isso, normalmente a gente fala que o terremoto não mata, o que mata é a estrutura da casa, que não é mal feita. Perfeito, professor. Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigada pela entrevista e por tirar as nossas dúvidas. Eu que agradeço. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada, professor. Nós conversamos com o professor Jorge Sandi, geofísico do Centro de Sismologia da USP. O programa Entrevista Especial fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, o Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até mais.